Olha, é uma pena que as reuniões ministeriais não são mais gravadas, porque o desespero bateu. Hoje o Bolsonaro ele convocou uma reunião para as 4h30 da tarde com todos os ministros. Bateu o desespero. Eu vou explicar por que bateu o desespero. Porque na decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, ele pediu para quebrar sigilos fiscais e bancários do dono da Havan e do dono da Smart Fit, também na época da eleição, desde antes da eleição. E você sabe o que isso significa? Significa que as provas produzidas por esse inquérito das fake news vão abastecer o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que anteontem foi assumido como presidente do TSE o Barroso, que é amigo do Sérgio Moro, que está contra o Bolsonaro em outro processo. Olha só o movimento que está em Brasília. E as provas desse inquérito da fake news vão abastecer o TSE no processo da cassação da chapa do Bolsonaro. É um processo que tira de uma vez o Bolsonaro e o Mourão. E que, se for finalizado antes do fim desse ano, convocaremos novas eleições. Teremos novas eleições no Brasil. Então o desespero está muito, muito grande. Principalmente porque o Bolsonaro sabe que numa nova eleição ele não ganha, ou o filho dele, ou quem quer que ele indique, não ganha, mas nem se fizer a eleição 100 vezes, ainda mais sem o gabinete do ódio. O desespero está tão grande que eles começaram a produzir provas contra si mesmos. Eu vou mostrar aqui um vídeo da Sarah Winter, aquela que organiza aquele acampamento dos 300 gados na frente do Palácio do Planalto. Depois desse vídeo, se ela não for presa, acaba o Brasil, a gente pode pegar o boné e ir embora e deixar o Brasil para os fascistas, porque acaba o Brasil se ela não for presa nos próximos dias ou nas próximas horas. Eu vou mostrar aqui o vídeo dela. Dando ele pra trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado. Infelizmente eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham pro senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir pra sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. Pois bem, essa é uma pessoa, que aí não sou eu, Thiago dos Reis, quem diz isso é o Ministério Público, é uma pessoa que é considerada a líder de uma milícia armada. Milícia armada, porque o Ministério Público considerou o acampamento dela como uma milícia armada, porque ela deu uma entrevista falando que havia armas ali. Então, essa pessoa está ameaçando o ministro do STF e, juridicamente, essa ameaça já tem elemento para a prisão preventiva dela. Prisão preventiva é aquele modo de prisão que é para você evitar que alguém cometa crimes. No caso, o crime seria organizar as ameaças que ela está fazendo ao ministro do STF. Então, a coisa vai ficar feia. Por que ela fez esse vídeo? Por que ela fez essas ameaças em público? Porque ela está desesperada, porque o governo inteiro está em desespero. É legal ver esse governo cair. O triste é que o governo durou tanto, mas o bonito é ver esse governo se estrepar no chão e ver o desespero, os ratos correndo. Os ratos primeiro saíram do esgoto, foi assim que o fascismo começou no Brasil, e agora os ratos estão correndo porque estamos eliminando os ratos do Brasil. É isso que está acontecendo. Eu vou falar mais sobre isso e vou falar mais sobre a decisão de hoje, porque tem mais coisa que pouca gente percebeu ou pouca gente noticiou. Mas antes, você quer ajudar, você quer ver o governo cair? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem um botão aqui inscrever, clica em inscreve, é 1 segundo, é de graça e você está ajudando muito a luta contra o bolsonarismo. Olha só, a operação de hoje da Polícia Federal mirou o pilar do bolsonarismo, que é o gabinete do ódio, que são as fake news e a estrutura de comunicação do bolsonarismo. Eu falo isso aqui sempre. O bolsonarismo tem mais de 15 mil grupos no WhatsApp, eles fazem esses grupos por nicho, eles gastam toda a verba de gabinete dos deputados para contratar assessores, para produzir conteúdo, e aí, direta ou indiretamente, eles financiam sites que produzem mais conteúdo, tanto conteúdo que é a verdade distorcida, quer dizer, eles pegam alguma notícia e colocam a narrativa do Bolsonaro ali, como fake news também, e aí esses sites são disseminados nesses grupos de WhatsApp e o bolsonarismo consegue chegar a milhões de pessoas assim,
todos os dias produzindo conteúdo. Um dos lugares, uma das trincheiras mais importantes para o bolsonarismo é o YouTube. E os canais bolsonaristas no YouTube têm mais inscritos que os canais anti-bolsonaristas. Por quê? Porque eles têm todo esse esquema que é pago com dinheiro público. Hoje a Polícia Federal foi lá pegar as provas, inclusive quebrou o sigilo fiscal e bancário do dono da Van, do dono da Smart Fit, porque eles querem saber como é que eles estão financiando isso e como é que eles estão recebendo dinheiro. O que eles recebem em troca? Porque, pô, o dono da Van, para desembolsar alguns milhões, alguma coisa ele está recebendo em troca. Então, hoje, o STF foi lá para pegar as provas disso tudo aí. E você quer ajudar contra esse grande esquema? Pô, é um segundinho se inscrever no canal, é de graça e você ajuda muito, porque eles mentem e a gente quebra a mentira no meio com as verdades. Isso ajuda a mostrar o vídeo para mais e mais gente e as pessoas se unem a nós na luta contra o desgoverno. Então, um segundo é de graça. Agora, vamos falar mais sobre a decisão de hoje. Primeira coisa, o desespero bateu, porque, ó o movimento, expliquei no comecinho. O Barroso, amigo de Sérgio Moro, assumiu o TSE anteontem. No discurso de posse dele, ele falou que esse tipo de coisa, um governo que ataca a imprensa e tudo mais, isso acaba em ditadura, que isso aconteceu já 2 vezes na história do Brasil e que ele não vai deixar que aconteça de novo. Ele fala isso, quem fala não sou eu, é o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem tem o poder de colocar na pauta o julgamento da cassação da chapa do Bolsonaro, que é um julgamento que, a Globo está defendendo há algumas semanas a cassação da chapa, a esquerda está defendendo desde o ano passado. Por quê? Eu falei aqui, quando começou a CPI das fake news, a CPI vai reunir as provas para caçar a chapa do Bolsonaro. Eu, na época, nem sabia. O inquérito do STF, que eu já falava, esse inquérito vai para cima do Bolsonaro em algum momento. E o inquérito do STF já está pegando as provas antes da CPI, que a CPI está lerda, esse pessoal da CPI, lerdo, principalmente o presidente, lerdos. Pois bem, o STF foi na frente. Aí o que acontece? Com essas provas, o TSE pode colocar na pauta e aí precisa de 4 votos. 4 votos no TSE e o Bolsonaro está cassado. É claro, o TSE vai esperar o momento mais oportuno para isso. E ontem, um dia após assumir com aquele discurso, o Barroso falou, eu vou colocar nas próximas semanas a cassação da chapa na pauta. É um julgamento que pode demorar algumas semanas ou alguns meses, mas vai para a pauta. E agora, com a quebra dos sigilos do dono da Van e do dono da Smart Fit, que é a maior rede de academias do Brasil, pode ser provado se eles ajudaram a financiar não só fake news, olha só, se eles ajudaram a financiar qualquer coisa durante a campanha, é crime eleitoral e caça a chapa, porque muita gente não se lembra, mas tem uma lei nova no Brasil que passou a valer na última eleição, que é empresas não podem financiar campanhas, nem direta e muito menos indiretamente. Indiretamente é caixa 2, é crime. E diretamente não pode. Olha só, essas denúncias sobre as fake news bolsonaristas na época da eleição as denúncias diziam claramente, mostrava até foto dos chips de celular, que o dono da Van pagava os disparos. Olha só isso. Quebrando os sigilos dele, se isso ficar provado, acabou. Não tem argumentação para o Bolsonaro, acabou. A chapa está cassada, Bolsonaro e Mourão inelegíveis por 8 anos. E novas eleições convocadas num prazo de 90 dias. É isso que acontece no Brasil, é isso. Esse é o tamanho do desespero, por isso que o Bolsonaro está desesperado, por isso que os bolsonaristas estão tão loucos, eles querem acabar com essa investigação. Hoje o Augusto Aras, que é alguém que rastejou pelo cargo e que tem a promessa do Bolsonaro de um carguinho no STF quando ele deixar a Procuradoria-Geral da República, ele pediu a suspensão dessa investigação, dizendo que é inconstitucional. Ele fez o mesmo que a Raquel Dodge fez no ano passado. A Raquel Dodge, ela estava querendo agradar o Bolsonaro uma época, ela pediu a suspensão dessa investigação, falando, é inconstitucional, tudo mais. Não adiantou. A Raquel Dodge, ela queria se manter no cargo, não conseguiu se manter no cargo. O Augusto Aras, que é um cargo na STF, a gente não sabe se ele vai conseguir ou não, mas ele joga o jogo do bolsonarismo. E o Augusto Aras não apenas pediu a suspensão dessa investigação, ele usou um processo da Rede Sustentabilidade. O partido da Marina Silva, foi o partido da Marina Silva que pediu para parar essa investigação de fake news no STF. Sabia disso? Vai lá no Twitter da Marina Silva cobrar a posição dela sobre isso. Por que ela quer parar a investigação contra o bolsonarismo? Por quê? O que a Marina Silva tem a esconder, o partido dela, a rede? Então, graças ao partido Rede Sustentabilidade, o Augusto Aras hoje pediu a suspensão desse inquérito. A decisão está nas mãos do Fachin.
aqui minha opinião. Eu não sei se o Fachin vai se acovardar ou não, mas eu sei que mesmo se o Fachin falar, tá bom, suspende, isso vai acabar por STF decidir, e no fim o STF vai decidir para continuar a investigação, porque agora eles já têm as provas e já tem uma ameaça clara, um crime claro da Sarah Winter ali, de uma bolsonarista desesperada, ameaçando o ministro que está conduzindo a investigação, que é o Alexandre de Moraes. E só uma coisa, o Alexandre de Moraes não tem medo de bandido, não. Ele está investigando bandido desde muitos anos atrás. A última pessoa que ele vai ter medo é da Sarah Winter e do pessoal dela. E a ameaça dela é uma ameaça contundente. Fala, vou descobrir quem trabalha na sua casa. Para quê? Quer pagar as empregadas, ameaçar as empregadas que trabalham na casa dele para colocar escuta? Para quê? Para espionar o ministro, descobrir onde você frequenta, para quê? Para não deixar mais ele sair de casa, para cercear a liberdade do ministro? Olha o tamanho da ameaça que ela está fazendo. Isso é desespero, isso é desespero. Mais do que isso, a decisão de hoje do Alexandre de Moraes também em uma decisão separada. Olha só, ele mandou a Polícia Federal na casa do Roberto Jefferson. Até falei no primeiro vídeo, será que o Roberto Jefferson pegou o fuzil dele para receber a Polícia Federal? Eu, Thiago, não sei, mas eu sei que ele já não tem mais fuzil, porque a decisão da Alexandre de Moraes confiscou todas as armas do Roberto Jefferson. Parabéns, Alexandre de Moraes. Eu nunca imaginei que eu ia bater palmas pro Alexandre de Moraes. Quando ele foi indicado ao STF, eu falei, é uma vergonha, mas é o cara que tem coragem para enfrentar o bolsonarismo, porque os outros ministros, a maioria deles, a gente viu, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber, não tem. Por falar em eu falar que eles não têm coragem, eu falo aqui sempre que o Toffoli é um covardão. Olha só, os bolsonaristas dizem que esse inquérito é uma censura, não sei o quê. O próprio Augusto Aras fala que esse inquérito está censurando e que esses perfis, porque o Alexandre de Moraes mandou banir alguns perfis do Instagram e do Twitter. E mandou o Twitter em um prazo de 5 dias dizer quem administra alguns perfis, porque no organograma ele criou um gráfico que diz que o Alan dos Santos está no centro de tudo e o Carlos Bolsonaro é o cabeça de tudo. Mas tem alguns perfis que ele não sabe quem é que está controlando esses perfis. E ele mandou o Twitter falar quem é essa pessoa. E 5 dias até que esses aí... Imagina alguém que não está dormindo. São esse pessoal aí, desses perfis bolsonaristas. Mas tem uma coisa, liberdade de expressão é eu vir aqui falar, o Dias Toffoli é um covardão, porque é a minha opinião. E não tem como, vai processar o Thiago. Tá, no fim do processo, um juiz qualquer vai falar, é a opinião do Thiago, ele tem o direito de dar a opinião dele. Outra coisa é eu inventar um fato para falar que o Dias Toffoli cometeu um crime. Por exemplo, falar, o Dias Toffoli fez não sei o que. Aí não pode. Eu inventar um fato para falar que fulano ou ciclano cometeu um crime. Isso não pode. É isso que os bolsonaristas fazem. Eles mentem. Aí é crime de difamação, de injúria, de calúnia, tem as fake news. Então, são vários crimes cometidos por essa quadrilha. E quem diz que é quadrilha não sou eu, porque na decisão do Alexandre de Moraes ele diz que é uma associação criminosa. Então o Gabinete do Ódio do Bolsonaro é uma organização criminosa. Agora, em posse de celulares e computadores de todos esses criminosos, o Alexandre de Moraes vai poder montar o quebra-cabeça dele e falar, aqui está quem participa do Gabinete do Ódio, aqui está quem financia, quem dá dinheiro, aqui está a maneira, o modus operandi com que esses criminosos trabalham e agora vamos para cima deles. É isso que está acontecendo. O Bolsonaro está tentando uma resposta ao STF e nas próximas horas provavelmente saberemos que ele está se reunindo com os ministros nesse momento em que eu gravo o vídeo. Talvez amanhã, talvez depois ele dê a resposta porque ele está acuado, o Bolsonaro está acuado, mas ele vai contra-atacar. Isso a gente não tenha dúvida de que ele vai contra-atacar. Nessa briga toda, Bolsonaro, STF, tudo, olha o tamanho da briga. Até ontem, aqui no canal eu falava, Bolsonaro está ferrado no inquérito que tá Bolsonaro contra Sérgio Moro. O Bolsonaro conseguiu um inimigo à altura. Inclusive o bolsonarismo começou a defender o PT para atacar o Moro, falar que o Moro perseguiu o PT. Por quê? Porque o PT não é mais o inimigo número 1 do bolsonarismo, é o Moro. O Moro é um inimigo 100 vezes mais forte que o PT. E aí o que acontece? Eu falava, o Bolsonaro já tá ferrado, porque nesse inquérito do Moro, trouxeram a investigação do Flávio Bolsonaro, da rachadinha, do dinheiro que ele roubou para dar para as milícias, para os assassinos e tal, para o meio do inquérito do Moro, a denúncia do Paulo Marinho. Aquele inquérito já tá ferrado o Bolsonaro, são várias provas contra ele. Aí agora no inquérito, em outra investigação,
começam a aparecer provas contra ele, vem uma operação da Polícia Federal invadindo a casa de todo mundo e justamente 24 horas depois o Bolsonaro dá parabéns para a Polícia Federal por ter invadido a casa e pego os celulares do governador do Rio de Janeiro. Então não tem moral para falar, não pode pegar celular. Pode sim, vocês estão cometendo crimes. Então, uma coisa é a liberdade de expressão, que é eu vir aqui e falar que não gosto de fulano, que fulano é covarde, que fulano é isso, fulano é aquilo. Outra coisa é cometer crime, que é o que os bolsonaristas estão fazendo, e estão fazendo isso organizadamente. A gente sabe que o sistema de comunicação do Bolsonaro é muito organizado, eu sempre falo que a esquerda devia fazer igual. Tira a parte das fake news, tira a parte de ficar enganando o povo, porque nós temos a verdade do nosso lado. Então é fácil, é só pegar o esquema, copiar, só que usando a verdade. Aí não tem crime, não tem investigação, não tem nada, e a gente alcança milhões de pessoas. Até agora a esquerda não fez, infelizmente, apesar de muita pressão, não só minha, mas de vários inscritos do canal, até agora nada. Mas o importante é que o pilar do bolsonarismo sofreu um grande golpe hoje e nas próximas semanas veremos novos episódios. A coisa vai ficar feia. São várias investigações, o cerco tá fechando. Minha opinião, eu falo isso aqui quase todo dia, vão acabar presos, vão acabar, vendo o sol nascendo quadrado. Até eu coloco nos vídeos, às vezes, na imagem do vídeo, são eles atrás das grades, que é para você já ir se acostumando com a realidade de daqui a algumas semanas, alguns meses ou algum tempo, que são eles presos. Você quer ajudar nisso? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, passa pra frente e vamos pra luta, vamos pra conseguir derrubar esse governo, dar um empurrão final para que eles caiam. Falou!